Olá, meus irmãos, graça e paz, excelente noite, que tenha tido um dia muito abençoado no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para o nosso primeiro vídeo, né? Coloquei para os irmãos, queríamos aí estar também juntos online nesse tempo, né? Nós estamos aí na nossa campanha Família Segundo a Vontade de Deus, né? O nosso mês da família. E hoje aí estamos já completamos a primeira semana, né, desse desafio, devocionais pela manhã, oração à noite, tem o teu livrinho, o nosso culto doméstico aí na segunda-feira, outros fizeram outro dia, você que está fazendo todos os dias, então tem sido um tempo muito poderoso, um tempo muito agradável, onde nós temos desejados realmente buscar, né, a presença do Senhor, orar pela nossa casa, orar pela nossa família. Então tem sido um tempo muito poderoso. Ontem tivemos também o nosso IEBEC. Para quem não sabe o que é o IEBEC, é o nosso pequeno grupo multiplicador, é a nossa célula, é o nosso grupo caseiro. Cada um tem um nome. Nós aqui colocamos de IEBEC, que é a Igreja Evangélica Batista Ebenezer nas Casas. Então, um tempo muito gostoso e muito abençoado, onde também nós temos aí conversado um pouco sobre família. Né? Nós não temos dúvida que Deus tem um desejo enorme, Deus quer muito abençoar a nossa família. E nós também precisamos ter esse desejo. Nós também precisamos querer isso. E não basta simplesmente ficar num sentimento. Não concorda comigo? Precisamos ir além. E precisamos, então, para que esse desejo se torne realidade, precisamos orar. Precisamos orar. Mas aí sempre vem, como orar? Qual é a melhor maneira de orar? Qual é a melhor forma? Nós temos aí nos domingos, nos cultos de domingo, iniciamos nesse primeiro domingo, iremos continuar todos os domingos do mês de maio, falando sobre a oração do Pai Nosso. Cada domingo, em cada culto do domingo, falaremos um pedacinho da oração do Pai Nosso, para que nós possamos entender. E diante disso, nós estamos aí durante a semana, foi na quarta-feira passada, hoje, a partir de hoje vai ser na quinta, através de um vídeo que eu estarei colocando aqui para os irmãos poderem ouvir, analisar, meditar, comentar, fazer aí o que Deus colocar no teu coração. Mas nós iniciamos na última quarta-feira falando sobre Jesus ensina a nossa família a orar. Na quarta-feira que nós tivemos aqui semana passada, falamos sobre isso e hoje, quinta-feira, queremos continuar falando sobre isso, pedindo ao Senhor Jesus que Ele venha nos ensinar a orar. Como orar e como o Senhor pode nos ensinar isso, né? Lembrando que nós lemos esse texto na semana passada, falando que os discípulos viram Jesus orando, né? Diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou de orar, os seus discípulos chegaram até ele e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eles tinham esse desejo, como a gente já disse, eles oravam, mas com certeza quando eles veem Jesus orando, eles veem que algo estava diferente. Algo era diferente. Jesus fazia uma oração diferente. Não era a oração como eles haviam aprendido, não era a oração como sempre eles haviam feito. Havia algo diferente na oração de Jesus. Havia algo diferente daquele negócio que Jesus estava fazendo. Eles queriam aquilo. Falei, Senhor, nós queremos orar assim. Ensina-nos. Eu sei que todos nós temos um desejo de orarmos, de buscarmos ao Senhor. E às vezes nós não sabemos como. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar algumas lições, algumas questões com os irmãos, para que nós possamos entender um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais dentro desse princípio de oração, dentro desse princípio de colocar a nossa família diante de Deus. Não é colocar a nossa família diante da religião, não. Mas diante de um Deus que nós cremos, um Deus que nós acreditamos, um Deus que nós sentimos mover a nosso favor. Então, da mesma forma que os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, que nós possamos também olhar para as orações que Jesus fez, olhar para o modelo das orações de Jesus e assim possamos tirar algumas lições. E é isso que eu quero fazer no dia de hoje, é isso que eu quero fazer com esse vídeo, de realmente pegarmos aqui lá no Evangelho de João. Abra a tua Bíblia aí se você puder, abra comigo lá no Evangelho de João. Se você não puder, depois você vai lá e lê, e então somente ouça comigo. Nós sabemos que no Evangelho de João, no capítulo 17, é a oração sacerdotal. É a oração que Jesus fez pelos seus discípulos.
É a oração que Jesus clamou ao Pai pelos seus discípulos. E aqui, com essa frase, nós já começamos a pensar na primeira lição que nós podemos aprender. Antes da primeira lição, olha o que diz o versículo 9, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9. Olha o que Jesus diz no meio da sua oração. Ele já está orando ao Pai, já está falando, ele diz: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. No meio da oração, o Senhor Jesus falando com o Pai, ele diz isso: olha, eu estou rogando por estes a qual o Senhor me destes, por estes a quais são meus. Jesus estava ali podemos pensar, ali praticamente a sua última oração, ainda que em terra, em carne e osso, antes da sua ressurreição. Uma das coisas que ele faz é parar para orar pelos seus discípulos. E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender? Porque às vezes a gente tem aquela questão, falar que eu amo meu filho, falar que eu amo minha esposa, eles sabem disso. Realmente, eles sabem. Mas é tão bom quando ouvimos, é tão bom quando falamos, é tão bom. Então, nós queremos que a nossa família seja abençoada, nós queremos abençoar as nossas famílias, mas o que eu quero dizer é isso, é não ficar só no desejo, é ir para a prática da oração. Então, quando nós olhamos para Jesus, de tudo que ele já havia ensinado aos seus discípulos, de tudo aquilo que ele já havia feito, de quanto ele havia demonstrado o seu amor, demonstrado o seu cuidado para com ele, o que agora a última coisa que ele faz? Orar, abençoar. E o que então nós aprendemos com Jesus orando pelos seus discípulos? E ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, olha, aqueles que o Senhor me deste, são teus, Senhor. Mas o Senhor me deste para desfrutar deles aqui. O Senhor me deste para viver. E quem são essas pessoas na nossa vida? Não estou dizendo que a sua família é os seus discípulos, não isso. Mas o Senhor nos deu, quando a gente brinca muitas vezes, eu não escolhi o pai que eu tenho, não escolhi a mãe, não escolhi a família a qual eu nasci. Nenhum de nós escolheu. Nenhum de nós podemos declarar, não, antes de eu nascer, eu falei, eu quero nascer numa família assim, assim, assado. Não, sabemos que não tem. Sabemos que a família que nós temos, a minha família, foi Deus que me deu. Os meus filhos, nós podemos até pensar, os filhos nós projetamos, nós analisamos, mas não há como projetar literalmente a data, não tem como projetar o sexo, não tem como projetar o gênio, não tem como, muita coisa não tem como projetar. Então nós sabemos que foi o Senhor que nos deu. Assim como Jesus disse ao Pai, que que Deus havia lhe dado os discípulos, nós também podemos declarar que a nossa família é um presente de Deus. E o que nós fazemos quando o presente é muito bom? Nós guardamos, nós cuidamos, nós zelamos. E aí perguntamos, será que Deus nos dá algo ruim? Você fala, pastor, mas o senhor não tem noção do que eu passo com a minha família. Realmente, posso não ter. Só não sabe o quanto as coisas lá em casa é difícil, quantas coisas aqui em casa é complicado, tantas situações que a gente pega, tantas situações que a gente passa, tantas dificuldades. Ok, eu sei que isso pode acontecer e sei que isso acontece, mas isso não tira em nada o fato de que Deus te deu a tua família. Isso não tira nada disso. Muitas vezes as coisas que acontecem, mas será que é Deus que tem promovido tudo isso? Não, muitas vezes não. Muitas vezes é o distanciamento de Deus, muitas vezes é a questão do pecado, muitas vezes são tantas questões de orgulho, de egoísmo que vêm a acontecer. Mas isso não pode tirar do nosso coração, não pode tirar do teu coração que a tua família é um presente de Deus. Que é um presente a qual Deus quer cuidar, quer zelar, mas em primeiro lugar, nós também precisamos fazer. E como nós conseguimos cuidar das nossas famílias, como nós conseguimos cuidar dos nossos entes queridos? Não é com grito, não é com briga, não é dizendo, olha, não quero saber mais, não vou fazer mais nada, não vou falar mais nada, eu já avisei. Olha, não é desse jeito. Nós vamos cuidar das nossas famílias quando nós realmente entendemos que é através da oração que nós fazemos isso. Quando nós oramos, assim Jesus sabia que ele estava de partida, ele estava indo embora e não estava mais ali com os seus discípulos fisicamente. E é por isso que ele ora ao Pai, pedindo ao Pai, guarde eles, cuide deles,
Eles são teus, tu me deste enquanto eu estive aqui, eu cuidei. E nós, mesmo que estamos aqui, mesmo que estamos juntos das nossas famílias, nós não temos condições de cuidar deles como deveria. Nós não temos esse poder. Nós não temos poder para cuidar dos nossos filhos quando eles estão na escola, quando nossos filhos estão longe de nós, quando o nosso cônjuge está trabalhando em qualquer outro lugar. Nós não temos como. Nós não temos como. Porque nós não temos uma visão além do alcance. Nós não temos uma consciência de saber o que está ali. Mas Deus sabe. Deus sabe. E é por isso que a nossa oração é pelos nossos a Deus, para que Deus possa cuidar. Imagina todas as situações que acontecessem, todas as questões que vêm, nós reclamássemos menos e orássemos mais. Ou que de repente fizesse a seguinte fração para ser justo: todas as vezes que você reclamar, você ore. Será que não seria diferente? O que Jesus está nos ensinando aqui em João capítulo 17 é que nós precisamos orar pelos nossos. Precisamos orar pela nossa família. Precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa agir. Precisamos sim orar por pessoas, pelos nossos líderes, pelos incrédulos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos líderes, pelas igrejas que estão sofrendo, pelo Rio Grande do Sul, pelos nossos irmãos que estão doentes, que estão internados. Temos que orar, com certeza, dobrar o nosso joelho e clamar o sangue de Jesus. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que diariamente, todos os dias, nós precisamos também apresentar as nossas famílias aos pés do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor guarde. Precisamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa agir com o poder e com a graça dEle. São nossos. Será que não seria diferente se nós começássemos a partir de hoje a olhar para as nossas famílias e dizer: foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. É tão bonito quando nós vemos alguém que conseguiu um emprego, falando: foi o Senhor que me deu. Quando entra numa faculdade, foi o Senhor que permitiu. Forma, compra um carro, compra uma casa, foi o Senhor que me deu. E realmente foi. E realmente foi. Mas por que às vezes nós temos dificuldade de olhar para as nossas famílias e dizer: o Senhor me deu? O Senhor te deu. Comecemos a olhar para as nossas famílias com esse olhar de saber que o Senhor nos deu e o Senhor quer que nós cuidemos, que nós intercedamos por ela, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, assim como Jesus fez. Será que haveria necessidade de Jesus orar pelos seus discípulos? Ele tinha uma plena comunhão com o Pai. Será que haveria essa necessidade? Mas é interessante que ele ora. Ele pede ao Pai para que o Pai os guarde. E aí nós pensamos numa segunda questão que Jesus faz, que Jesus ora pelos seus discípulos para que o Pai os guarde. E nós devemos orar para que Deus guarde também os nossos queridos. Devemos orar para que os nossos queridos sejam guardados do mal. Olha o que diz aqui a partir do versículo 12. Estamos em João capítulo 17, o versículo 12 até o versículo 15, que diz assim: enquanto eu estava com ele, eu os protegi. E os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Percebe a oração de Jesus? Jesus tinha noção do que os seus discípulos iriam enfrentar. Jesus sabia que os dias não seriam fáceis. Jesus sabia que eles iam passar por perseguições, por lutas, por tribulações, por tantas situações. Meus irmãos, e o que é diferente em relação à nossa família? O que é em relação diferente aos meus pais? O que é diferente em relação aos meus sogros, a minha esposa, os meus filhos? Qual é a diferença? Nós sabemos que eles vão passar por provas, de repente estão passando, que eles vão ser tentados, que eles vão passar por situações mais difíceis. Tiago vai dizer que o diabo ele é como um leão que fica rugindo, ele fica ali ao derredor, tentando tragar os nossos irmãos.
Imagina por que com a nossa família seria diferente. Será que não cabe a nós também orarmos para que o Senhor os guarde do mal, para que o Senhor os proteja? Quando os nossos filhos irem para a escola, Senhor, proteja de qualquer pensamento errado, de qualquer ensinamento errado, de qualquer ideologia que vai contra os princípios bíblicos. Senhor, proteja de qualquer amizade ruim, de qualquer brincadeira, de qualquer tipo de situação. Senhor, proteja a minha esposa que está saindo para fazer alguma coisa, trabalhar, ir ao shopping, aonde quer que ela possa ser, ir ao cabeleireiro. Ore, o que pode acontecer? Quantas vezes você já foi tentado? E graças a Deus você não caiu. E quantas vezes você foi tentado e caiu? E você vai continuar sendo tentado. Eu continuo sendo tentado, a minha esposa, meus filhos, meus parentes. Porque o inimigo fica ao derredor, tentando a todo momento destruir. Porque ele entende. O inimigo das nossas almas entende que a nossa família é um bem muito precioso. É um bem realmente, é um diamante a qual Deus nos deu. Percebe por que tanto que as famílias hoje enfrentam tantas situações? São tantos divórcios, tantos problemas, tantos filhos rebeldes, tantos filhos que não querem mais ouvir o conselho dos pais, tantas famílias que não têm mais um tempo à volta da mesa, tanta família que não tem mais aquela disposição para estar assistindo um filme junto, indo ao shopping junto, indo a algum local junto. Percebe que o inimigo tem a todo instante tentado destruir e às vezes tem conseguido. Por quê? Porque ele sabe o que a família representa para o Senhor. Ele sabe o que a família representa para Deus. E Deus entendendo também, e o Senhor Jesus entendendo que o diabo tentaria as nossas famílias, que o diabo tentaria os discípulos, que o diabo tentaria os teus servos, ele ora para que o Senhor possa guardar. Será que nós também não temos que orar por isso? Para que quando os nossos filhos forem dormir, os nossos familiares forem dormir, para que o Senhor guarde eles, guarde o seu sono. Amanhã pela manhã, quando forem sair ou de repente ficar em casa, que o Senhor os guarde. Porque o inimigo está como um leão rugindo, tentando a oportunidade para tragar. Cabe a nós. É interessante que Jesus ora para que Deus pudesse. E Jesus diz assim, não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo. Só estou pedindo que os guarde do mal. Não é assim também a oração do Pai Nosso? E livra-nos do mal. Será que nós também não devemos ter essa preocupação diante de um mundo tão corrupto, diante de um mundo cheio das suas ideologias, diante de todas as suas questões que têm acontecido, de crise na fé, de hoje as pessoas querendo a qualquer momento dizer que a religião é o mal da sociedade? A religiosidade posso dizer que sim, mas como tratando da religião, do termo religião, que é religar o homem a Deus, ela não é ruim. É ruim quando o homem pega, quando as pessoas pegam a religião para desfrutar dela para o seu bem. Agora, a religião não é para o nosso bem, a religião é para o bem do Senhor, para que nós possamos ter intimidade com Ele. E o inimigo está ao nosso derredor. Será que a sua esposa não foi tentada hoje? Será que o seu esposo, seus filhos, será que seus pais? Será que não haveria necessidade nesse exato momento você orar para que o Senhor possa livrar de qualquer pensamento estranho, de qualquer tipo de situação que de repente os nossos familiares possam estar pensando fazer e aquilo de repente não possa não glorificar ao Senhor? Aquilo possa de repente não ser bom para a tua família, não possa ser bom para você. E você precisa orar para que o Senhor possa guardar. Quando nós chegamos no versículo 22 desse mesmo capítulo, olha o que o Senhor diz. Nessa oração, a partir do versículo 22, ele vai dizer assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e veja a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Olha a oração interessante de Jesus. Jesus ora pedindo ao Pai para que os seus discípulos fossem um com Ele. Ele fala, Pai, assim como eu e o Senhor somos um,
que eu e os meus discípulos, aquele que o Senhor me deste, eu sei que eles pertencem, mas que nós possamos ser um. Será que essa também não tem que ser uma oração na nossa casa? Para que a unidade seja algo real, algo verdadeiro no nosso lar? Hoje nós vemos tanta desunidade, algo que muitas vezes nós não entendemos, que a nossa família é bênção. Ela tem problema, ela tem dificuldade, sim. Ela tem às vezes vícios, sim, tem muitas questões, muitos problemas, mas isso não deixou de ser aquilo a qual Deus criou. A forma como muitas vezes o mundo, os vícios, corrompeu de repente a família, não mudou o projeto original de Deus, de que a família é bênção. E eu preciso começar pelos olhos da fé a olhar para isso. A minha família é presente do Senhor, a minha família é bênção. E se a minha família é bênção, eu quero orar para que todo esse mal que está sobre ela, ou qualquer tipo de tentação, ou mal que possa vir, que o Senhor realmente, no nome de Jesus, jogue por terra, mas que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa restaurar. Jesus orou isso pelos seus discípulos, e Ele ora pela unidade, aonde agora também nós entendemos que nós também precisamos orar para que possamos ser um com a nossa família, para que a minha alegria seja a alegria da minha esposa, dos meus filhos, para que a alegria dos meus filhos possa ser a minha, a da minha esposa, que possamos ser um, que as dores, as dificuldades, os lamentos também possam ser mesmo, de que quando não estou bem, de quando a gente tem algo para resolver, algo para fazer, nós possamos chegar e falar, olha, orem por mim, precisamos ser um. Um não é simplesmente fato de estar no mesmo endereço. Não é o fato de estar no mesmo endereço, no mesmo bloco, no mesmo apartamento, no mesmo endereço residencial, não é isso. Não é o fato de simplesmente estar à volta de uma mesa para almoçar, jantar ou para um café, não. Ou de repente o fato de estarmos no sofá assistindo o mesmo programa, não é isso. Unidade é quando todos nós temos o mesmo propósito. O propósito de Jesus era glorificar ao Pai. E o desejo de Jesus que os propósitos dos discípulos também fossem. Tanto que ele falou, o filho da perdição realmente se perdeu, era filho da perdição. Agora os demais, vamos ler as histórias deles, tudo que aconteceram. Como eles foram unidos no propósito, como eles foram juntos no propósito. Sabe, estar unido em propósito simples. No fazer um almoço. Ah, mas meu filho é pequeno, sim, mas ele pode arrumar a mesa. Olha, vamos juntar todo mundo aqui nesse mesmo propósito. Olha, vamos juntar todo mundo aqui agora para o nosso devocional, para o nosso culto doméstico. Olha, agora nós precisamos sonhar, precisamos estudar. Olha, meu filho, eu quero que você estude. Vamos todos sonhar juntos com esse estudo. É uma faculdade, é a compra de um carro, a compra de uma casa, uma viagem ou qualquer coisa que possa ser, que isso possa ser um sonho único. Que possamos ser unidos. Será que nós sabemos que os nossos entes queridos, aqueles que dormem debaixo do mesmo teto, aquele que come da mesma comida, aquele que senta no mesmo sofá, será que nós sabemos quais são os seus sonhos? Será que estamos unidos? Será que nós temos prazer de cultuar juntos? De adorar ao Senhor, de viver para o Senhor? Eu gostaria que nesse dia nós pudéssemos pensar nisso. Pensar nisso. Da importância da minha família. Jesus importava, os discípulos eram importantes para Jesus. Ali era a família dele. Por isso que ele ora, para que o Senhor pudesse guardar, para que o Senhor pudesse proteger, para que eles pudessem ser um, porque eles eram importantes para o Senhor. Eu quero te convidar, no dia de hoje, você olhar para a tua família de uma forma diferente. Olhar para ela entendendo, sim, tem dificuldade, sim, temos alguns sofrimentos, sim, temos algumas questões, mas foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que me deu. E que possamos pensar nisso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui pela manhã, temos o nosso culto pela manhã, né, às 9 da manhã, falando sobre família. Logo em seguida a nossa escola bíblica dominical. À noite temos o nosso culto, um tempo muito gostoso, muito abençoado. E você é o nosso convidado a estarmos juntos, para juntos louvarmos e agradecer o nome do Senhor. Amém? Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua família, deixa eu orar pela tua casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na tua presença. Quero colocar, meu Pai, cada família da nossa igreja representada, cada família IEB no teu altar.
mas quero também colocar, Deus, a cada família que de repente não faz parte da IEB, faz parte de uma outra igreja, qualquer família, Pai, que possa estar assistindo esse vídeo. Meu Deus, entra com providência, entra com graça. Às vezes, ó Pai, existem familiares passando por dificuldade, porque no seu lar somente ele serve ao Senhor. Deus, dê força a esse irmão, capacite essa irmã. Pai, para que ela possa entender que é através dela que o Senhor vai fazer o milagre. É através dela, Pai, que o olhar diferenciado para a família vai iniciar, entendendo que a família é do Senhor, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que constituiu, foi o Senhor que colocou de pé, Pai, que possamos ter os teus olhos sobre as nossas famílias, não os nossos olhos, não muitas vezes os nossos olhos de decepção, de tristeza, mas que possamos ter os olhos do Senhor sobre a nossa casa, e assim, ó Deus, orar, assim pedir para que o Senhor livre do mal, assim, ó Deus, guardá-los em oração, assim guardá-los em jejum, e assim, ó Pai, lutar para que a unidade possa ser uma realidade nas nossas famílias, ó Pai. Guarda-nos, proteja, ensina-nos, Senhor, a fazer, ensina-nos, Senhor, a viver a Tua essência, a Tua graça e a Tua glória. É que eu quero orar ao Senhor, meu Pai, grato por tudo que o Senhor tem feito e sabendo que o Senhor estará agindo segundo o Teu poder, Tua graça e a Tua glória. É o que eu oro, ó Deus querido, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Uma excelente restante de noite aí. E que Deus continue te guardando em nome de Jesus. Fique com Deus.